Sejam bem-vindos de volta ao curso sobre comércio eletrónico transfronteiriço, seus benefícios, barreiras e oportunidades de negócio, promovido pela Comissão Económica das Nações Unidas para a África e pelo IDEB. Eu sou Rita Carneiro e estou a acompanhar-vos como tutora ao longo deste curso. Iniciamos hoje o módulo 4, onde falaremos sobre os dados e as plataformas digitais. No módulo 4, vamos explorar a questão dos dados. Analisaremos o papel e a importância dos dados para o desenvolvimento das MPME e compreenderemos o quadro regulamentar que rege o armazenamento, utilização e a transferência de dados. Neste módulo, tentaremos também compreender a relação entre a proteção de dados e a privacidade, equilibrando, ao mesmo tempo, o ativo estratégico em que os dados se tornaram e a forma como as MPME podem utilizar os dados para ajudar a desenvolver as suas empresas. Nesta primeira aula, falaremos sobre a importância dos dados para o desenvolvimento das MPME e o acesso às plataformas digitais. Comecemos por falar na importância dos dados. Os dados são cruciais para o comércio eletrónico transfronteiriço, porque sem eles as MPME não saberiam quem são os seus clientes ou como interagir com eles. Mas muitas vezes nem sequer nos apercebemos de que os nossos dados estão a ser recolhidos. Quando pesquisamos na internet, utilizamos uma forma de pagamento eletrónico, vemos televisão e participamos em muitos outros tipos de atividades rotineiras, os nossos dados estão a ser coletados, guardados e isso tem várias implicações de que iremos falar neste módulo. Os dados são um recurso vital que pode ter implicações positivas ou negativas. Por um lado, os dados são necessários para tornar os processos digitais eficientes e, em muitos casos, para permitir o seu funcionamento. Penso, por exemplo, nas janelas únicas eletrónicas do módulo anterior. Mas, por outro, os dados também podem ser utilizados pelas empresas para, por exemplo, lhe propor uma quantidade de produtos ou serviços e se eu não quiser que uma empresa siga os meus hábitos de consumo. As empresas podem igualmente vender esses dados a outras empresas, o que, ainda que constitua um importante recurso, levanta muitas questões sobre a privacidade dos mesmos. As empresas devem poder conhecer os seus clientes e alimentar a relação com eles, mas é necessário encontrar mecanismos que regulamentem a sua utilização e previnam os abusos. Como já foi referido, a internet e a tecnologia digital, em termos mais gerais, alterou a forma como os mercados funcionam. Deu aos consumidores o poder de ter bens e serviços na ponta dos dedos e levou novos produtos a pessoas de todo o mundo. No entanto, para que o comércio entre dois agentes económicos, nacionais ou transfronteiriços, se concretize, é necessário partilhar informações. Isto verifica-se mesmo no comércio tradicional. Por exemplo, um cliente que faz uma compra numa loja com um cartão de crédito ou de débito tem de partilhar informações com a empresa sobre a sua identificação, o seu banco e se tem fundos disponíveis na sua conta para comprar o artigo. No mundo digital, isto vai ainda mais longe. As empresas precisam de saber quem são os seus clientes, os destinatários pretendidos e as informações bancárias. Mas, além disso, também precisam de saber detalhes essenciais sobre uma pessoa, como a sua morada, endereços de correio eletrónico, número de telefone e outras instruções de entrega. Para além disso, sempre que um cliente faz uma compra, as empresas dispõem de um conjunto de dados para poderem comercializar com o cliente no futuro. Comprar um par de calças azuis? Apostamos que mais cedo ou mais tarde receberá um anúncio de calças azuis na sua caixa de correio eletrónico. Os governos também precisam de informação. O comércio eletrónico não exclui o cliente do cumprimento dos regulamentos de importação e exportação, apenas passa a fazê-lo à distância. Neste sentido, os governos têm de saber as informações sobre o que está a ser comprado, a quantidade comprada e para onde vai. Isto ajuda a tributar as mercadorias, mas é também uma forma de controlar o comércio e, mais especificamente, garantir que não há mercadorias ilegais a atravessar as fronteiras. Porém, a internet está a avançar mais rapidamente do que os requisitos regulamentares. Por este motivo, muitos dos regulamentos internacionais sobre comércio omitem discussões sobre dados digitais porque foram concebidos antes destes existirem. Tal facto contribuiu para criar lacunas de informação tanto para os decisores políticos como para os consumidores. Em África, uma política de um tamanho único serve a todos é inadequada. Existem 54 países diferentes em 54 fases diferentes de desenvolvimento, cada um dos quais precisa de uma reforma regulamentar adaptada às suas necessidades. Infelizmente, regimes regulamentares demasiado dispares conduzirão a um comércio transfronteiriço ineficaz ou inexistente. O facto de a política ter de ser adaptada a cada país não significa, porém, que não possa haver um quadro geral a seguir. A título de exemplo,
Uma abordagem designada por Agenda Digital Continental tem 3 pilares. O primeiro é a participação multissetorial, o segundo é a inovação sustentável e o terceiro é a harmonização de normas e regulamentos com parceiros externos. O objetivo desta estratégia é trazer a digitalização para o continente, definir estratégias digitais nacionais, trazer investimento estrangeiro e investir em parcerias lideradas por africanos. A ideia subjacente a esta estratégia tem 4 vertentes. Em primeiro lugar, o desenvolvimento da regulamentação no contexto de um país específico aumenta as hipóteses de sucesso. A utilização de modelos e de outras regiões ameaça o desvirtuamento da experiência já existente no país, por exemplo, a utilização de tecnologia com a qual não está familiarizado. Ter a sua própria agenda digital protege a África de choques e mudanças externas. Criar o seu próprio regime regulamentar aumenta a probabilidade do panorama digital de África crescer de forma mais dinâmica. Dito isto, isso não significa que a África não possa utilizar o quadro de outras regiões para recolher ideias sobre as melhores práticas. O Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, RGPD, da União Europeia, está entre as políticas de regulamentação de dados mais rigorosas do planeta. Ao abrigo do RGPD, apenas são considerados dados que cumpram níveis adequados de proteção. As decisões de adequação são muito difíceis de obter, o que explica os poucos países fora da União Europeia a quem foi atribuída esta designação. Exigem consultas e salvaguardas rigorosas em matéria de proteção de dados e mecanismos de aplicação. Alguns destes requisitos, especialmente para os pequenos países, podem ser demasiado onerosos. Contudo, dada a importância dos dados no comércio, a União Europeia criou uma solução alternativa. Esta solução é conhecida como cláusula contratual tipo. As cláusulas contratuais tipo vinculam os exportadores e importadores de dados a determinados compromissos relacionados com os mesmos. São pré-aprovados e normalizados através dos procedimentos da União Europeia e permitem que os responsáveis pelo tratamento e os processadores cumpram as suas obrigações ao abrigo do RGPD da UE. Por exemplo, as cláusulas contratuais tipo, ou as CCT, respeitam o Regulamento da UE de 2018-1725, que exige que os dados sejam tratados de forma lícita, leal e transparente. Os dados sejam recolhidos para fins específicos, explícitos e legítimos. Sejam adequados, pertinentes e limitados ao necessário. E sejam conservados de forma a permitir a identificação dos titulares dos dados apenas durante o período necessário, entre outros aspectos. Estas são algumas das razões mais frequentemente citadas para limitar a transferência de dados. São conhecidas coletivamente como políticas de localização de dados. Se bem que, à partida, algumas destas razões sejam pertinentes, muitas vezes constituem obstáculos ao comércio eletrónico. Por exemplo, embora a proteção de dados pessoais seja, obviamente, importante, a vontade de proteger os dados pessoais também pode limitar a capacidade das empresas de partilhar informações com os consumidores no âmbito do comércio eletrónico. Por vezes, a segurança nacional é utilizada como argumento para restringir os fluxos de dados, mas é importante notar que este é também um dos métodos mais comuns para limitar os fluxos de informação e conter a informação que os governos consideram impopular. De facto, muitas vezes o argumento da segurança nacional é um disfarce para outras políticas. Outras vezes, o argumento da indústria nascente prevalece e, embora tenha certamente o seu lugar, o mesmo tem limitações que, quando levadas longe demais, restringem o comércio. Nivelar as condições de concorrência a nível regulamentar é tornar as políticas iguais. Embora a ideia seja intuitiva, é algo que é difícil fazer na prática. A África não é a única região que estabelece políticas restritivas. Muitos países fazem-no e o comércio eletrónico é dos mais prejudicados por estas políticas. Outras desvantagens da política de localização de dados são o impacto negativo no crescimento e desenvolvimento, a inovação mais lenta, o acesso reduzido à tecnologia, o abrandamento do processamento de dados e das capacidades transacionais e sistemas financeiros mais fracos. Qual é então a importância dos dados para as PME? São tão importantes para as pequenas empresas como são para as grandes companhias. A inovação e o crescimento económico são cada vez mais apoiados pela forma como as empresas recolhem,
transferem, analisam e atuam em relação aos dados. Ao enfrentarem mais obstáculos à digitalização, o acesso a dados é essencial para as micro e pequenas empresas, enquanto as maiores, mais maduras, têm acesso a muitos dados e podem operar sozinhas. As MPME precisam poder contar com redes e precisam obter dados para poderem expandi-las. Na indústria transformadora tradicional, o fluxo de dados permite processos controlados e coordenados, investigação e desenvolvimento, operação e gestão garantidas das cadeias de valor, produção coordenada e a criação de serviços pós-venda, necessária para melhorar a qualidade através de feedback dos clientes. Devido à utilização intensiva de dados em muitas cadeias de valor, as empresas enfrentam questões regulamentares relativas ao fluxo de dados, especialmente quando necessitam de transferir dados pessoais através das fronteiras. A localização de dados torna a internet menos acessível e segura, mais cara e complicada e menos inovadora. As empresas utilizam os dados para criar valor e muitas só podem maximizar esse valor quando os dados circulam livremente através das fronteiras. Para algumas, a venda de dados pode constituir em si mesma um produto, uma fonte de lucro. Porque são importantes para as MPME, aquelas que têm acesso a dados têm uma vantagem competitiva. Podem usá-los para dificultar a concorrência a outras, de forma legal, claro. A informação associada aos dados pode igualmente constituir um importante recurso para a inovação de produtos ou serviços. Quanto mais dados uma empresa conseguir reunir, maior será a sua capacidade de inovar, de competir, de usá-los para criar valor, o que muitas vezes só acontece ao atravessarem as fronteiras. Através de políticas de dados abertos, estes são essenciais para os sistemas de pagamento. Por exemplo, a banca aberta é considerada o futuro do sistema bancário. No sistema tradicional, os bancos não conhecem o histórico dos consumidores com outras instituições bancárias, o que leva a uma baixa concorrência e a ineficiências económicas. Há quem defenda a banca aberta, o Open Banking, como um acelerador do comércio eletrónico e das MPME, que podem beneficiar de melhor financiamento, inovação em termos de canais de pagamento, outras formas de se integrarem no sistema financeiro sem a necessidade de serem reguladas por esse setor. As empresas poderão criar cartões de crédito ou serviços financeiros personalizados de acordo com as características dos seus clientes, o que pode gerar fidelização e novas fontes de rendimento. Em suma, a partilha de dados de acordo com normas reconhecidas internacionalmente permite aos países a melhor integração nos sistemas de pagamentos internacionais, facilitando assim o comércio digital e o comércio eletrónico. Hoje ficamos por aqui. Nos textos de apoio vai encontrar muita informação complementar para melhor entender as questões essenciais aqui abordadas nesta aula, figuras e quadros explicativos mais detalhados. Obrigada pelo seu tempo e até breve na segunda aula do módulo 4.